Fala galera, aqui é o Cleiton Ribeiro. Nesse vídeo vamos falar a respeito do objeto nulo, tá? Se você não me segue ainda nas redes, segue lá que postamos essas e outras novidades por lá também, ok? Bem, no vídeo anterior, quando estávamos falando a respeito de câmera, eu disse que ia fazer uma animação usando o objeto nulo. Mas primeiro vamos entender o conceito do objeto nulo, depois vamos criar essa animação, tá? Para criarmos o objeto nulo, podemos vir aqui em Layer, novo, objeto nulo, tá? Ou podemos clicar com o botão direito, novo, objeto nulo, ou com o atalho Ctrl Shift Alt Y, e aí você cria o objeto nulo. O objeto nulo, na verdade, é esse quadradinho aqui, ó. Essa forma representativa de uma camada, tá? Agora ele tem um anchor point, e aqui, se você clicar na seta ao lado, você verá as propriedades convencionais que vimos em outras camadas também, certo? Posição, rotação, escala, transparência, além do anchor point. Então, só para você entender para que serve, ele simplesmente serve para controlar alguém, né? Então, o conceito principal do objeto nulo é usarmos como controlador, tá? Então, imagina criarmos uma animação deste quadrado, por exemplo, ele caindo aqui e ele fazendo os giros como se ele estivesse se movimentando aqui até esse topzinho de parada. Claro que se você fizer no quadrado direto, você vai conseguir fazer, só que vai ser um processo um pouco trabalhoso, porque você vai ter que mexer com a posição, depois vai rotacionar a cada 45 graus, depois vai mover mais um pouco, depois você vai virar mais 45 e assim sucessivamente até chegar aqui, né? Se você quiser arriscar, tente e você verá que vai ser muito trabalhoso. No caso do objeto nulo, ele vai se tornar um pouco mais fácil essa tarefa. Por quê? Porque vamos usar o objeto nulo, na verdade, como um controlador do quadrado. E para fazermos isso, primeiramente eu devo posicionar o meu objeto nulo no centro aqui do meu quadrado que eu vou animar. Então, para eu deixar no centro certinho, eu aperto a tecla Ctrl, seguro, ele me ativa as opções de Snap, a qual se você vai jogando para o meio do quadrado, você vê esse risco. É como se ele ativasse um imã, a qual ele vai aproximando dos cantos ou do centro e ele gruda, né? Então você pode ver aqui por meio do processo do Snap, né? Então vou deixar bem aqui no meio. Bem, e já que o meu quadrado que eu quero animar vai ser controlado por esse objeto nulo, eu vou mudar o nome para controlador, tá? Então vou mudar para controlador e vou ligar usando as opções de parentesco que já vimos, em que eu vou fazer com que esse quadrado seja controlado por controlador, que é o meu objeto nulo, tá? Então eu posso clicar aqui e escolher a opção de controlador ou usar o chicote, ou conhecido como pick whip. Clico seguro e arrasto, você vê essa cordinha, a qual eu posso interligar com algum objeto que eu quero controlar este quadrado. Então no caso eu vou jogar aqui para o controlador. Então, abrindo as propriedades do objeto nulo, aqui a posição, a partir do momento que eu mover o controlador, eu estou movendo o objeto. Então, eu estou controlando esse objeto, né, na posição que eu desejo. Então, agora vai ficar mais fácil criarmos uma animação, tá? Então, eu vou criar um keyframe aqui, vou arrastar um pouquinho, aqui mais ou menos uns 15 frames, né? E vou jogar esse quadrado aqui, ó, tá? Beleza? Então temos isso, ó, tá? Então vou deixar aqui mais ou menos no meio e vou jogar esse quadradinho aqui em cima. Tá vendo que ele tá reto aqui? Eu vou criar uma curvatura. Para isso eu vou selecionar meu keyframe, clico com o botão direito, vou em Keyframe Interpolation e vou mudar aqui o modo espacial de interpolação, de linear para Bezier, tá? E dou um OK, aí você vê essa curva. Vou até dar uma melhorada mais nessa curva aqui, tá? Então vamos ter isso, tá? Vou criar uma rotação também. Eu vou aproveitar que está a posição animada.
Vou segurar a tecla Shift e apertar a tecla R, aí abre a propriedade de rotação juntamente com posição. Vou criar aqui no cronômetro para criar um keyframe. Vou mudar a angulação do meu quadrado para menos 35, tá? E quando chegar no final, vou deixar aqui em 0. Então temos isso aqui, ó. Não se atente porque eu não vou criar velocidade nessa animação, tá? Nessa coisa simples aqui. Vou até colocar assim, ó, menos 1. Certo? Agora fica bem melhor, ó. Tá com uma rotaçãozinha aí. Fechou? Muito bem. Então agora com minha agulha eu vou selecionar um pouquinho aqui pra frente, né? Beleza? Agora vamos pensar um pouco. O meu quadrado, ele está sendo controlado aqui por esse objeto nulo, certo? Eu vou duplicar esse objeto nulo, esse controlador, e vou dar um nome de rotação 1, tá? Vou abrir a propriedade de posição, que ele está animado, eu vou desmarcar, porque eu não vou animar mais a posição, só será a rotação, tá? Só que a rotação também eu vou desmarcar por enquanto, porque não é essa rotação que criamos anteriormente que eu vou utilizar aqui, tá? Então vou deixar minha agulha aqui em cima desses keyframes, né? No caso, o objeto nulo. E vou dar um corte aqui, usando Alt, abre colchete. Ele me corta a minha camada, o meu tempo, né? Da minha camada. Então, já que eu dupliquei, e agora ele não está animado, então eu posso posicionar esse objeto nulo a qualquer área do meu quadrado, tá? Então eu vou posicionar aqui para ele criar uma rotação. Só que a rotação que eu quero que ele faz uma rotação daqui para lá, né? Esse movimento. Então vou clicar aqui no meu objeto nulo, vou posicionar ele bem no canto aqui do meu quadrado, tá? Beleza? Só que é o seguinte, o meu quadrado, ele já está sendo controlado por um objeto nulo. Então, se eu ligar o meu quadrado agora à rotação, não vai dar certo porque já está sendo controlado. Então, eu vou perder toda essa animação que eu criei. Então, agora, o que eu devo fazer? Eu devo somente ligar o meu controlador à rotação. Então, a partir do momento que eu mover a rotação aqui, ele vai mover esse controlador que está controlando o quadrado. Pegou a sacada aí? Então é isso que eu vou fazer. Então vou criar um quadro chave aqui, vou jogar um pouquinho para frente e vou fazer uma rotação de 90 graus. E aí ele me faz isso. Então olha o que vai acontecer. Então nosso quadrado anteriormente está aqui fora da minha visão e... Entendeu? Agora eu vou fazer o seguinte, vou duplicar essa camada, certo? Vou jogar um pouquinho para frente, aqui, vou só deixar ela visível para eu ver aqui o objeto nulo, tá vendo? E eu vou posicionar aqui agora no outro lado aqui, ó, da rotação do quadrado. E aí eu vou jogar aqui, ó, certo? E aí o que eu vou fazer? Agora eu vou ligar a rotação 1 na rotação 2. Então olha o que vai acontecer agora. Entendeu? Agora eu vou fazer a mesma coisa. Duplicar, certo? Vou reposicionar aqui agora. Porque ele vai fazer a rotação aqui no final. E vou reposicionar ele aqui, ó, no finalzinho, e vou interligar aqui, ó, o 2 agora pro 3, certo? Então vamos ter isso aqui, ó. Só que ele passou aqui do meu topzinho. Então o que eu... Aí é onde eu brinco, né? Aperto a tecla U para aparecer a área animada. E só vou diminuir aqui, ó. Deixa eu só aproximar com o scroll. Aqui, ó. E só segurando a tecla Ctrl, você tem um controle mais preciso. Até parar aqui, ó. Pronto. Então vamos ter isso aqui, ó.
Então é uma maneira que podemos utilizar de uma maneira inteligente o objeto nulo, ok? Agora tenta recriar somente isso daí no quadradinho, para você ver a trabalheira que vai ser, né? Fora que você vai perder mais tempo criando daquela maneira, diretamente no quadrado, do que se você fizesse dessa forma aqui, ó. Certo? Aí se você quiser brincar com as velocidades, fica a seu critério, tá bom? Bem, e no caso da câmera? Então já criamos uma animação, vamos aproveitar e já fazer o da câmera também. Certo? No caso da câmera, eu vou criar uma câmera. Primeiro eu vou deixar em 3D, porque já que é 2D. Vou criar uma câmera, Ctrl Shift Alt C, tá? Eu vou dar um OK. Beleza. Se eu abrir a propriedade da câmera de rotação, eu vou só mexer em um dos parâmetros aqui. Vou mexer no do Y, aqui ó. Olha como que ele vai funcionar se eu mexo a câmera. Porque a minha câmera que foi criada aqui, ó, Ctrl Shift Y, é de um nó, tá? Mas se eu quiser deixar ele em 2 nós, posso utilizar o objeto nulo, tá? Então perceba aqui, ó, comigo. Então em Y ele tá assim, certo? Então ele faz esse tipo de animação aqui, ó, tá? Então eu vou criar uma animação aqui, ó. Vou fazer isso. Vou criar um quadro-chave aqui deixando em 0. Em 0 não, vou deixar um pouquinho fora. Vou aqui em 15 segundos. Vou deixar aqui em 0. Certo? Vou aumentar a velocidade aqui só para você entender. Eu vou jogar só aqui um pouquinho aqui. Tirar aqui um pouquinho. Então temos isso, ó. Certo? Vou só aumentar um pouquinho o tempo aqui que tá muito curto. Tá bom? Então temos isso. Beleza. Se eu crio um objeto nulo, agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou deixar ele em 3D, né? E vou interligar a câmera para ser controlada aí pelo objeto nulo. Vou colocar até um nome. Controle câmera. Tá? Beleza. Então vou abrir a propriedade de rotação. Lembra que na câmera eu criei a câmera com um nó, né? A qual ele tem aquela animação lá que você viu, aquela forma, né? Essa forma aqui, ó. Essa forma que ele interage. Já com o objeto nulo, ó como que a câmera vai interagir agora. Já não vai ser mais dessa forma, vai ser dessa maneira aqui, ó. Como se ela se fosse de 2 nós, assim como vimos no vídeo anterior, né? Então, dessa maneira eu posso criar um outro tipo de animação. Então, só para você ter uma ideia, então podemos brincar aqui assim. E eu posso dar um giro, vou colocar só um aqui e aumentar a velocidade. Vou mudar a velocidade assim. E vou jogar assim. Então temos isso e isso, tá? Coisinha boba, mas só para você entender. Ou se não, para ser uma coisinha mais legal, vou fazer o seguinte. Eu vou tirar esse carinha, vou colocar algumas imagens aleatórias, tá? Vou jogar aqui, vou abrir a... Vou aumentar aqui um pouquinho, aumentar a escala, diminuir a proporção de todas elas um pouco. Vou reposicionar cada uma em um canto. Aqui, ó. Só diminuir um pouquinho desse rapaz, tá muito grande. Essa moça aqui. Vamos deixar aqui fora. Esse aqui. Certo? Vamos deixar um pouco afastado um do outro. Um pouco fora até da minha visão, tá? Beleza? Então temos isso aí. Bem, já que o meu... Vou só desligar isso daqui que não vai interferir em mais nada, tá?
Então, uma outra maneira que podemos utilizar o objeto nulo com a câmera, podemos fazer o seguinte, olha só. Então, vou abrir a posição e aí a gente tem esse controle aqui, ó, né? Então, a gente pode brincar agora, ó. Você pode brincar com a câmera dessa maneira aqui, ó. Você pode criar um keyframe, deixar em 2 segundos aqui e podemos brincar assim, ó. Então, assim ele, ó. Ou se não, você também pode fazer da seguinte maneira. Então deixa aqui, passou, vou só Ctrl C, Ctrl V e vou agora copiar as posições de cada uma delas, respectivamente, ó. Ctrl C, aí eu venho aqui Ctrl V, pronto, né? Eu só vou posicionar ela aqui, ó, assim, ó, tá? Então ela vai fazer isso e pã. Legal. Ctrl C, Ctrl V. Vou afastar para 0. Vou pro próximo. E assim sucessivamente. Ctrl C, Ctrl V. Vou aqui, deixa em 800. E aí você vai brincando, ó. Você vai fazendo isso, isso, isso e assim sucessivamente, tá? Então é uma maneira que você pode utilizar aí o objeto nulo para fazer algumas animações entre as câmeras. Aí você pode desfocar a câmera, jogar lá no fundo, pode brincar da maneira que você desejar, tá? Então ela é muito útil, a utilização do objeto nulo, para assim criarmos várias animações, tá? Então esse é só um conceito básico. Vamos ver isso mais para frente. Nos outros módulos vamos utilizar muito mais em animação. Isso é só um treinamento básico para você entender as possibilidades, tá bom? No próximo vídeo vamos falar a respeito de luzes, tá? Então se ainda você não nos segue nas redes, segue lá que postamos as novidades por lá. E se você não é inscrito no canal, se inscreva, dê aquele joinha maroto, tá? E nos vemos no próximo vídeo. Um forte abraço e tchau!